Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida das pessoas em Cristo Jesus. Então, eu hoje vou trazer uma palavra, uma carta do apóstolo Paulo, um trecho da carta para a nossa edificação. Mas antes eu gostaria de convidar você que não conhece ainda o trabalho do nosso irmão Chileno Vergara a clicar na descrição deste vídeo e ver lá os links, entrar nos links, conhecer o trabalho deles e aqueles que tiverem condições estarem ajudando os nossos irmãos, porque eles fazem um trabalho da parte de Cristo, um trabalho idôneo, e nós precisamos, na medida do possível, ajudar os nossos irmãos a cumprir este trabalho tão maravilhoso que eles fazem. Então, você pode conhecer através destes links. Eu também gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a inscrever-se. Aqueles que já são inscritos, por favor, verifique se sua inscrição está ativa. Nós temos tido alguns probleminhas com relação a isso. E eu acredito que vocês já sabem o que é, né? Aqueles também que puderem estejam compartilhando esta mensagem com outras pessoas, deixando seus likes, comentários, porque tudo isso ajuda para que outras pessoas venham receber esta mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E eu quero ler para vocês então algo que está escrito na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 10 até o 14. Diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônico e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E todos os que querem, piamente, viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Primeiramente, eu quero dizer que o que Paulo deixou escrito aqui, ele não escreveu apenas para Timóteo, mas ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever à igreja, para escrever para todas as pessoas que querem verdadeiramente viver em Cristo. Se o seu coração deseja viver para Cristo, esta carta foi escrita para você também. E muitas vezes os cristãos entram em questões, né? Entram em porquês. Mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo essa luta tão grande? O que é que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou dando uma brecha para isso acontecer? Seja com a minha família, seja com o meu trabalho, seja uma enfermidade, seja o que for. Olha o que o apóstolo Paulo então diz. Todas as perseguições que eu sofri, o Senhor de todas me livrou. Ele não está dizendo que a vida dele foi um mar de rosas. Ele está dizendo que sim, ele sofreu muitas perseguições. Paulo já participou de um naufrágio, antes de uma grande tempestade, de muitos dias onde não se sabia se era dia ou se era noite, de tão grande tempestade que era, isso em alto mar. Ele já foi picado por cobra. Enfim, já aconteceram muitas coisas na vida de Paulo. E ele diz aqui que o Senhor, de
todas as perseguições o livrou. Amados, não é exatamente assim que acontece conosco? Quando nós olhamos um pouquinho para trás e nos lembramos de lutas, de tribulações, de perseguições que tivemos no passado, e vemos o poder de Jesus Cristo na nossa vida, nos livrando de cada uma dessas situações, e por que hoje não seria diferente? E por que das lutas de hoje o Senhor não nos livraria? Então, aqui o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, o motivo pelas perseguições que você sofre é exatamente o querer viver em Cristo, né? Sendo assim, irmãos, não se deixe abater, não se entregue ao desânimo, não se entregue à dominação do maligno, sabe? Porque junto com as tribulações, com as perseguições, com as lutas que nós temos aqui na terra, muitas vezes o maligno tenta nos abater, coloca peso sobre os nossos corações. E o cristão ali, sem saber, sem esperança, ele se entrega ao desânimo. E não é assim. Nós precisamos lutar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar buscando as respostas na palavra de Deus. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus a cada novo dia, buscando a sua palavra, buscando a sua presença, buscando o consolo, o conforto na companhia de Jesus para cada coisa que nós vamos fazer. Muitas vezes, meus irmãos, o cristão parece fracassado diante das coisas deste mundo aqui. O cristão muitas vezes tem uma vida mais humilde do que outras pessoas. O cristão tem vamos dizer assim, esse aspecto, né, de fracasso, se olhado pela perspectiva do mundo. É por causa disso que o apóstolo Paulo diz aqui: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque para os homens maus, meus amados, o que mais importa são as riquezas deste mundo. E por causa desta ambição, eles enganam outras pessoas, fraudam, roubam. Às vezes eles não roubam ali como um ladrão, né? Faz assim visivelmente. Eles roubam como? Encarecendo seus produtos, fazendo de tudo para tirar aquilo que é das outras pessoas, para que eles possam enriquecer. Mas Paulo aqui está dizendo: olha, você que verdadeiramente quer viver o Evangelho, não haja dessa maneira. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, ou seja, aquela palavra que foi ministrada ao teu coração, pura e verdadeira do Evangelho, do Reino de Deus, continua vivendo nela, continua se baseando na palavra de Deus a cada dia, em cada ação sua, em cada, sabe, em cada escolha, em cada decisão. Viva por Cristo e para Cristo, ainda que aos olhos dos homens você pareça ser um fracassado, não importa, porque nós temos que ter o nosso coração sinceros para Cristo, temos que ter os nossos corações limpos de toda malignidade que está sobre essa terra. O inimigo usa este mundo para enfeitiçar as pessoas, para distrair. Nós não precisamos, nós não podemos ter desejo por este mundo, porque o nosso desejo está na glória, o nosso desejo está no reino do céu. Amados, continuem vivendo o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo está para voltar. E Ele não nos livrará apenas desta luta que temos hoje, mas Ele nos livrará de todas as lutas. Tudo aquilo que nós conhecemos aqui na terra, por tribulações, lutas, perseguições, vão findar.
E então, meus amados, nós vamos para um lugar onde teremos paz eternamente. Que os nossos corações possam então se firmar nessa esperança de que moraremos num lugar de paz. Há um lugar de paz nos esperando. Ele já está pronto. Só precisamos aguardar mais um pouquinho e vamos então morar eternamente naquele lugar. Certa vez, irmãos, eu estava passando um tempo difícil e o Senhor Jesus Cristo, então, me deu o presente de falar comigo a respeito deste lugar de paz. Eu fui dormir e ao fechar o olho eu ainda não tinha dormido, eu apenas fechei o olho e ele me chamou e disse: vem para um lugar de paz. E nesta visão, irmãos, eu vi uma mesa. A mesa era estreita, como uma mesa que fica uma pessoa de frente da outra, mas ela era muito comprida e eu não via o fim dela. E Jesus então me mostrou que verdadeiramente há um lugar de paz, aquele lugar que a Bíblia relata para nós. E o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso, porque em meio às lutas, ele nos dá consolo, ele nos traz a palavra dele, ou muitas vezes a revelação da palavra dele, através de alguma experiência. Tudo isso você pode viver também, se você pedir para ele. Ele diz na palavra que nós podemos pedir, quando vivemos nele, nós podemos pedir o que quiser. E tudo o que nós pedirmos nos será feito. Se você crer, então você também vai ter. Eu quero terminar então esta mensagem lendo para vocês Romanos capítulo 8, versículo 18, onde diz assim. O apóstolo Paulo, vai dizer também: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você hoje vive um momento difícil, um momento de luta, de perseguição, eu quero que você saiba que muito maior do que as lutas que você tem vivido aqui na terra é a glória de Jesus Cristo que há de ser revelada para você lá na eternidade. Então, queridos, muito mais do que aquilo que o nosso coração deseja, muito mais do que aquilo que os nossos pensamentos podem imaginar, muito maior é aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós. Fique firme, permaneça na palavra de Deus, permaneça naquilo que você aprendeu. Não se deixe abater pelas lutas, pelas perseguições, porque o Senhor Jesus Cristo nos livrará. Irmãos, eu gravei a oração, mas por um problema no aplicativo, eu tive que cortar para diminuir o vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.